Olá, boa noite. Sou Valdeilton Júnior, estudante aí da Faculdade Zacarias de Góes. Estou na reta final do curso de Engenharia Civil. Estou aqui hoje para apresentar meu projeto de pesquisa. Fui orientado pela professora Dayana da Silva da Paixão e irei falar aqui hoje sobre pavimento ecológico, economia, sustentabilidade e conservação para as vias vicinais do Baixo Sul do estado da Bahia. Bom, fazendo aqui agora uma breve introdução, vamos falar aqui sobre pavimentação ecológica. O pavimento ecológico ele é um inovado sistema, um inovado método de calçamento. Ele é considerado economicamente viável e de baixa agressão ao meio ambiente. O que acontece é que mesmo com as constantes evoluções no setor rodoviário, com tanto desenvolvimento, quantas vias da área rural e até mesmo do centro da cidade de Valença estão aí adequadas para essa nova realidade. Existem inúmeras vias que não possuem pavimento algum. Isso não só no centro urbano, mas principalmente na área rural. Situação que se agrava ainda mais, pois existem aí algumas vias da área rural que não possuem sequer algum tipo de infraestrutura. São vias aí que às vezes só dá para ter algum acesso com veículos de tração integral, veículos 4x4. Bom, com relação aqui à justificativa, após a observação das condições atuais das vias vicinais da região, situação que se agrava com as chuvas, passagem de veículos inapropriados, veículos pesados, caminhões, tratores, e também a falta de manutenção adequada justamente por parte dos órgãos competentes, aí se deu a iniciativa para a produção deste trabalho, dessa pesquisa. Esse projeto ele visa, a partir dos resultados gerados, discutir e propor uma alternativa sustentável aí, para tentar reverter essa situação que ocorre na região. É uma tarefa que é um tanto quanto complicada, mas extremamente necessária para uma população que sofre aí, com esse problema que está justamente estacionado aí, ano após ano. Bom, nosso objetivo aqui é justamente apresentar, por meio aí desse estudo, das estradas que não estão pavimentadas, justamente apresentar um método para tentar melhorar essa situação. Para tanto, é necessário aí discutir a importância das vias vicinais e os métodos de conservação das mesmas, apontar a importância do método de pavimentação ecológica e, por fim, propor, através desse vasto estudo, a implantação do referido método. Bom, condições da malha viária. Segundo o Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte, no ano de 2020 o Brasil aí possuía 1.720.909 quilômetros dos mais variados tipos de rodovia. Todavia, deste montante, 213.500 quilômetros dessas vias estavam pavimentados, uma situação tanto quanto preocupante. São aí, desse valor total, desse 1.720.000, são aproximadamente 12% de vias que estão pavimentadas, ou seja, de vias que estão consideradas legais para o transporte. No mesmo ano, aqui na Bahia, foram aí 6.784,2 km de vias. Deste valor, são 696,4 km que estão aí, nesse caso, sem a pavimentação. Ou seja, de quase 7.000 km dados aqui na Bahia, quase 700 estão sem pavimentação. É um número até surpreendente, já que, com relação ao Brasil, está até numa condição legal. Mas, todavia, esse valor aí é um tanto quanto preocupante. São quase 700 quilômetros de vias que não possuem pavimento. Então, é algo que precisa ser trabalhado. Bom, com relação às funções e definições do pavimento, nós temos aí, segundo a BNT, a norma 7.207 do ano de 2014, o pavimento ele é uma estrutura construída após a terraplanagem, feita para resistir às forças produzidas pelo tráfego, melhorando as condições de rolamento e tornando mais durável a superfície. De modo geral, ele pode ser dividido em até 3 categorias, sendo ela semi-rígida,
a rígida e a flexível. No Brasil, os tipos de pavimento mais utilizados, né, são aí os do tipo rígido, né, por suas características de construção. A gente sabe que o Brasil ele é extremamente dependente da malha rodoviária, né? São inúmeros caminhões, inúmeros veículos dos mais variados tipos e dos mais variados pesos que trafegam sobre as vias nacionais. Então, o pavimento do tipo rígido, né, ele é bastante utilizado aí em todo o território nacional. Então, em primeiro lugar, nós temos o do tipo rígido. Em segundo lugar, também por suas características, nós temos do tipo flexível. E, por último, o do tipo semi-rígido ou semi-flexível. Com relação aos tipos de vias, né, em uma abrangente análise do conteúdo do Código de Trânsito Brasileiro, é visto aí que existem duas categorias para a classificação das vias, sendo elas as urbanas, que são divididas em ruas e avenidas, e as rurais, que é o foco desse trabalho, que são divididas aí também em duas subcategorias, que são as rurais do tipo estrada, né, que são as vias que não são pavimentadas, e as rurais do tipo rodoviárias, né, que são aí as rodovias estaduais e federais, né, consideradas as BAs, aqui na Bahia, e as BRs. A gente pode citar aqui, nas proximidades, a BA 001, que liga aí o recôncavo do estado da Bahia até o sul, né, do estado, e a BR 101, né, que corta aí o estado da Bahia, mas não só o estado, né, liga lá do Nordeste até o sul do Brasil. Com relação à sustentabilidade, para Lasso, sustentabilidade ele é um conceito sistêmico, né, relacionado com a continuidade dos processos econômicos, sociais, culturais e ambientais globais. É uma característica aí, ou condição de um processo, de um sistema, né, que permite a sua permanência em um certo nível, por um determinado prazo. O fato é que a sustentabilidade é algo que precisa ser discutido constantemente, né? A evolução ela tem que caminhar juntamente com a sustentabilidade, tendo em vista que os recursos naturais, uma hora, né, irão faltar, né? Então, é necessário evoluir, sim, mas de maneira tecnológica e sustentável, né? Então, sustentabilidade é um termo que precisa, sim, ser discutido e muito, principalmente no Brasil. O Baixo Sul baiano e sua potência agrícola. Bom, o Baixo Sul ele está aí situado abaixo do Recôncavo, né, região, né, é bastante conhecida aí, por sua história, né, o início do Brasil. Né. Basicamente, o Baixo Sul está situado ali no centro-norte do litoral do estado e, segundo o professor Ferreira, né, um grande professor da região, a extensão do Baixo Sul está aí em 7.582,127 km². Né. Ele abriga aí as subbacias hidrográficas do Rio Una, Rio das Almas, Cachoeira Grande, Acaraí e também Maraú. Né. A região aí do Baixo Sul ela é referência aí no que se refere aí ao cultivo, né, do dendê. Né. Valença aí, conhecida como a capital do dendê. E existem empresas aí que transportam, né, esse material, o óleo, né, o azeite, para várias partes do Brasil e também do mundo. Né? Além disso, nós temos também a referência com relação ao cacau, né? Também com relação à piaçava, relação aí à graviola, ao cravo da Índia, enfim, são inúmeros materiais, né? Inúmeros produtos que são cultivados na região e que são transportados, né, para o estado e para o Brasil e também para o mundo. Então, é importante sim discutir sobre isso, sobre as vias, né, que estão ligando as fazendas, né, que produzem esses alimentos, e essas vias que transportam, né, das fazendas para os grandes centros. É importante discutir sobre isso. É importante deixá-las em condições para que a economia fique aí girando, né? Bom, com relação ao pavimento ecológico, já foi discutido inicialmente, mas nada mais é do que uma estabilização aí do solo com o uso de aditivos com baixo índice de agressão. Para Silva, né, a estabilização do solo é uma metodologia que atribui maior resistência, desgaste ou erosão por meio aí da compactação ou pela adição de produtos que integram, né, aí a devida estabilidade. Então, o pavimento ecológico nada mais é do que a estabilização do solo
com o uso de materiais aí de baixo índice de agressão ao meio ambiente, né? O procedimento para pavimentação ele é dado aí por essas três etapas, né? Primeiro, a escarificação da superfície do solo. Bom, mas o que é a escarificação? A escarificação ela é o trabalho, né, superficial ali da capa de rolagem, né, da camada ali, da via. O trabalho, né, da terra, movimentação, trabalhando ali a base, movimentando, né, todo o material. Posteriormente temos aí a aplicação do produto de estabilização, que é feito aí por meio do carro-pipa, né? Adicionado o material ali ao carro-pipa, diluído na água. Cada fabricante desse material possui suas características, então varia, né, conforme o fabricante, mas todos serão aplicados aí por meio do veículo, né, carro-pipa. E posteriormente o nivelamento, né, com o uso da motoniveladora e o rolo compactador, a fim de deixar, né, a camada superficial devidamente nivelada para as condições ideais de drenagem e de transporte. Fazendo isso, a capacidade da via, né, vai ter aí uma vida útil bem maior quando comparada aos métodos tradicionais de conservação, né? Então, sem sombra de dúvidas, um importante método aí para todos. Com relação à metodologia, né, o método foi aí de base exploratória, buscando por dados técnicos qualitativos, né, para discorrer de maneira sucinta sobre a conclusão e os resultados. A coleta de dados será feita aí em vias não pavimentadas da região, buscando resultados específicos voltados para a implantação do método de pavimentação. Bom, com relação ao orçamento, nós tivemos aí 3 itens, né, que foram adquiridos. Inicialmente nós temos um computador, né, um notebook, depois aí nós temos uma impressora multifuncional e por último softwares para a edição e criação de texto. O valor, né, desses itens teve aí um total de R$ 8.300. Com relação aqui agora ao cronograma, nós estivemos aí no mês de julho fazendo a escolha do tema, né, no mês de julho de 2022. Em setembro nós fizemos um levantamento bibliográfico. Em outubro e novembro nós fizemos também, né, o levantamento bibliográfico e também a elaboração do anteprojeto. Em dezembro, que é justamente agora, nós estamos fazendo a apresentação do projeto, mas anteriormente, aí em novembro e outubro, fizemos a coleta de dados e ainda estamos fazendo, né, aí esse trabalho. Né. Com relação às referências, né, utilizamos aí o Código de Trânsito Brasileiro, também uma pesquisa, né, do CNT, né, com relação às rodovias, Conselho Nacional de Trânsito. Nós tivemos aí também um artigo do professor Ferreira, né, que trata aí sobre as riquezas do Baixo Sul do estado da Bahia. Nós temos também um artigo de Laço falando sobre sustentabilidade. Nós temos uma norma que trata aí sobre terminologia e classificação de pavimentação, a norma de 2014. E nós temos também aí uma dissertação aí do professor Silva, né, sobre o desempenho do compósito solo polimérico para a estabilidade, né, de obras geotécnicas de pavimentação. No mais é isso, agradeço, né, pela atenção. Finalizo aqui com a frase, né, proteger o meio ambiente é a responsabilidade de todos, né? Então, concluo aqui. No mais é isso. Fico aqui também disponibilizando o meu contato, né, o meu e-mail para dúvidas, sugestões, enfim, estou aí à disposição. No mais, obrigado.